paz do Senhor, meus amados irmãos. Dando continuidade às nossas lições sobre família, nesse trimestre, estes 2 próximos domingos, nós estaremos estudando sobre o papel dos cônjuges no casamento. Sendo que neste domingo, nós vamos falar sobre o papel do marido, essencialmente sobre o papel do marido, e no próximo domingo falaremos sobre o papel da mulher. Só que para falar sobre o papel da mulher, esse é um assunto um pouco delicado, porque a Bíblia mostra algumas coisas que as mulheres às vezes não simpatizam muito, têm dificuldade de entender. Então nós contratamos uma professora que está acostumada a falar sobre esse assunto, que é uma pessoa de muita projeção no Brasil, e muito independente, e vai estar trazendo para nós uma apreciação sobre isso no próximo domingo. Irmã Ana Paula de Barcelos. Muito bem. E nós vamos por aqui tentando arranhar um pouquinho sobre esse tema, os cônjuges e o papel do marido. Você tem a sua folhinha aí? Amém? Tá. Eu queria pedir, não sei se sobrou algum do domingo passado. Se não sobrou, o Bebeto tiver algum do domingo passado, eu queria uma também, que eu assisti pelo YouTube. YouTube não, qual é o nome daquele negócio? Facebook. Também é quando eu entro no Facebook, né? Quando tem alguma coisa da igreja para ver. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o papel do marido no casamento, não é? Nós vamos ver apenas as questões mais típicas. Tá? Esse trimestre inteiro nós vamos falar sobre família, mas não vai dar para falar sobre tudo de família. Isso aqui não chega a ser um curso sobre família, como existem os cursos que a igreja providencia. São lições de escola dominical. Então nós vamos pincelar algumas questões mais típicas. Algumas delas vão soar estranhas para você. Você vai dizer, que coisa estranha, não está vendo que isso não faz o menor sentido? Será que tem gente que é desse jeito? Outras vão fazer tanto sentido para você, vão parecer tão familiares, que vai dar a impressão que o pastor Eliseu tinha mandado instalar um microfone escondido na sua casa. Mas eu garanto para você que ele não fez isso. Nem eu. No entanto, são questões típicas que existem no Brasil, no nosso ambiente cultural de onde viemos, e existem principalmente aqui na nossa área. São questões com as quais os pastores debatem, a gente conversa, etc. O problema disso tudo, para a gente abordar essas questões, é como é que eu vou fazer para escolher o melhor caminho para que eu siga? O melhor caminho para mim e para minha família? Para eu e minha mulher? Como é que eu vou escolher isso? Você tem algumas opções, mas eu queria pedir para você raciocinar da seguinte maneira. Suponhamos que você comprou um carro numa concessionária imensa que tem uma grande oficina. Concessionária Cosmos ali. Está vendo ali as instalações dela? Que bonita. Aí depois de 6 meses o teu carro dá uma quebra. Você leva para a oficina, eles consertam, o carro anda. Daí a pouco, mais 3 meses ele quebra de novo. E aí vai, quebra, conserta. Ele sempre conserta, mas o carro está sempre quebrando. Aí você, depois de 5 anos, percebe que o carro não dá mais para usar. Você desiste do carro. Ele até daria para usar, mas você desiste do carro. E vai revender o carro. Quando você chega lá na oficina, você percebe, fica sabendo, que tudo quanto é carro que é comprado naquela oficina, todos eles, depois de 5 anos, quebram e as pessoas devolvem. Não querem mais saber do carro. Os carros que são comprados lá, os carros que são consertados lá, têm esse problema. Quem aqui iria, de boa vontade, comprar um carro nessa oficina, nessa concessionária? Ninguém de juízo, né? Sabe, isso acontece com os casamentos. Existe uma oficina de casamentos para consertar casamentos chamada Cosmos, que é a palavra usada no Novo Testamento para o mundo. Os casamentos que são feitos segundo os conceitos do mundo quebram, em média, depois de 5 anos. Isso, quer seja crente ou não crente. Os crentes que seguem os padrões do mundo também têm o seu casamento quebrado depois de 5 anos. 50% dos casamentos se acabam depois de 50 anos. 5 anos. 50% dos casamentos. Por quê?
Porque o mundo está com alguma coisa errada com os conselhos deles. Os conceitos dele não dão certo. Você vai ter que escolher em quem você vai confiar. A palavra de Deus tem conselhos bons, tem princípios bons. Se você quer que o seu casamento seja duradouro, alegre, realizado, cheio de alegria, pleno, você não pode seguir os conselhos do mundo. Não pode ir pela sua própria cabeça. Tem que seguir o que a palavra de Deus diz. E aí você tem que tomar uma decisão hoje de manhã. Porque para você seguir o que a Bíblia diz, você vai ter que abrir mão de seus conceitos. Você vai ter que abrir mão de suas preferências. Vai ter que abrir mão daquilo que você está acostumado. Vai ter que deixar de lado aquilo. Foi assim que eu aprendi. Você está disposto? Se quer, nós vamos continuar. Se não quer, você faz de conta que quer e fica sentadinho aí calado. Amém? Vamos adiante. Muito bem. A próxima coisa a gente falar, que nós temos que falar, é que a Bíblia contém os princípios para a vida conjugal e familiar. A Bíblia não tem a resposta para tudo, não tem receitas para quase nada, mas a Bíblia tem princípios para todos os aspectos da vida humana. Casamento, relações familiares, como fazer escolhas, valores, tudo que envolve o ser humano, os princípios, as bases estão na palavra de Deus. E aí você pode seguir essas bases para poder se dar bem. No que diz respeito à família, nós vamos falar de alguns princípios básicos como introdução. Primeiro, os princípios básicos para o marido. Para o marido. Quais são eles? Número 1. Número 2. Esses são os princípios básicos para o marido. A ele cabe a liderança da família e manter e proteger a família. Muito bem. Isso aqui nós vamos desenvolver no segundo tópico. Para a mulher, qual é o primeiro princípio básico para a mulher? A mulher cabe. Esse é o primeiro princípio básico da mulher. Tá? Quando Paulo analisa essa questão lá em Timóteo, muita gente lê o versículo isolado, quando diz assim, e dará a luz, e será salva dando a luz. A pessoa, meu Deus, tem que ser mãe para poder ser salva. Faz uma mistura danada, até porque algumas traduções tentam ajudar e complicam mais ainda. É melhor ler como está bem escrito, da maneira simples. É papel normal, natural da mulher dar à luz. E só ela pode trazer uma nova vida ao mundo. Essa é a responsabilidade da mulher. Número 1, trazer uma nova vida ao mundo. Isso aí foi a maneira como Paulo explica a Timóteo que Eva foi resgatada do problema do pecado quando ela trouxe deu lugar à tentação e Adão pecou. Que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Muito bem. Qual é o segundo papel da mulher? O segundo princípio básico? Ser auxiliadora do marido. Esse é que é o segundo princípio básico da mulher. Ser auxiliadora do marido. E aqui é interessante a gente ver algumas passagens, né? Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra ali no hebraico, o texto em hebraico é difícil demais de traduzir com uma palavra só em português. Tem expressões em algumas línguas que não dá para você explicar com uma palavra só no outro idioma. Por exemplo, a palavra saudade só existe em português. Os americanos não têm. Tem um idioma lá oriental que para você explicar o que é saudade, você precisa de 14 palavras. Porque é um conceito muito complexo. Não tem como traduzir por uma palavra só. A auxiliadora aqui, que Deus falou, é uma pessoa que esteja diante do homem, equivalente a ele, e apta para ajudá-lo. Apta para colaborar com ele. Alguém que lhe seja semelhante, em pé de igualdade. Uma auxiliadora idônea. Foi essa
a pessoa que Deus criou. E diz assim: mulheres, serem submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A esposa respeite o marido. E nós vamos estudar um pouquinho sobre submissão aqui, e na próxima aula será aprofundado o assunto. Muito bem, esse é o princípio para as mulheres. Depois nós temos os princípios básicos, o princípio básico para a conduta do marido e mulher. Qual é o princípio básico para a conduta do marido e da mulher? O amor mútuo. O amor mútuo. O que é amor mútuo? Amor aqui tem um conceito longo que eu geralmente gosto de falar, mas eu vou ser muito simples hoje. Né? Amor é o comprometimento com o bem-estar da pessoa amada. É o comprometimento com o bem-estar da pessoa amada. Vocês podem repetir comigo? O que é amor? É mais do que sentir afeição. É mais do que querer bem. É o comprometimento com o bem-estar da pessoa que se ama. Isso é amor. A Bíblia diz que o amor deve ser mútuo. Efésios 5, 25 a 28 diz: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a tal ponto de se entregar por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Tito 2,4 diz: a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Ou seja, o marido amando a mulher e a mulher amando o marido. Mútuo. Mas é interessante que existem muito mais exortações para o marido amar as mulheres do que para as mulheres amarem os maridos. Essa exortação é repetida muito mais vezes para os homens. Por quê? Parece que quando Deus fez a mulher, na função de auxiliadora, de ajudadora, dotou as mulheres de uma coisa íntima, assim meio indescritível, de se sentir comprometida com o bem-estar do marido. De querer o bem dele. E isso é interessante, como as mulheres assumem com muito mais facilidade as brigas dos maridos do que os maridos assumem as brigas das mulheres. A gente vê com uma facilidade danada como uma mulher abandona suas ambições, muitas vezes abandona sua maneira de ser, para poder batalhar por aquilo que o marido está interessado. Isso na igreja acontece, entre os migrantes acontece menos, por razões que depois eu vou explicar. No reino da política nem se fala, como as mulheres compram a briga dos maridos, etc. Porque ela está interessada no bem-estar dele. Chega a tal ponto que as mulheres às vezes assumem o papel de mãe dos maridos, o que está errado. Não é para ela ser mãe, ela é mulher. E alguns maridos às vezes até se acomodam na posição de filhinho, né? E aí nem se fala, né? Como está errado. Muito bem. Vamos então estudar um pouquinho sobre o próximo assunto, que é o sentido da submissão da mulher dentro do casamento. Esse assunto de submissão ele está colocado num contexto maior, porque está dentro de um contexto em que os crentes são submissos uns aos outros. E aí Paulo vai e sai particularizando a forma como o marido deve submeter-se à sua própria esposa pelo amor e a esposa submeter-se ao marido. Isso tudo é muito bonito assim, mas é meio fosfórico. Eu gosto de explicar isso aqui de uma maneira mais prática. Explicando isso aqui de uma maneira bem mais simples, que possa ser mais bem compreendida. O sentido da submissão feminina no casamento é mais bem compreendido ao se decompor a palavra submissão. E aí você percebe que a palavra submissão é formada por um prefixo e um substantivo. Sub, que quer dizer embaixo, e a missão, ou seja, debaixo da missão. Deus deu à mulher a missão de ser ajudadora do marido na missão do marido. Ela não está debaixo do marido como pessoa.
ela está debaixo da missão do marido. O marido recebe a missão. E a mulher é a ajudadora dele. Isso é muito bem compreendido quando você olha para um ambiente empresarial, onde um subchefe é subordinado a um chefe. O subchefe não é inferior como pessoa, conhecimento, experiência. Ele muitas vezes não é subordinado, não é inferior em nada ao seu chefe. Mas é o chefe que é o chefe. É ele que cabe decidir. Ele recebeu a missão. Na minha vida profissional, eu tive uma experiência disso aí muito interessante, né? Porque quando a gente sai tenente, depois quando você alcança o posto de tenente, você acha que é o sabe tudo, né? Mais sabichão do que um tenente se acha só um sargento, né? Só um sargento, apesar de ser muito inferior hierarquicamente, mas ele se acha mais do que o tenente. O tenente se acha o supra-sumo de tudo, né? O rei da cocada preta. Até que a gente vai progredindo. Quando você vai progredindo na carreira, você nota que tem uma opção de área cinza que você não conhece. Quando você progride mais um pouquinho, você vê uns buracos negros adiante. E aí dá um calafriozinho na espinha, porque você percebe que daqui a pouco você vai ser comandante. Quando você era tenente, você malhava os comandantes. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas agora você está se aproximando para ser comandante. E aí, quando eu cheguei a capitão de corveta, né, que no exército chama de major, eu comecei a prestar atenção como é que os comandantes agiam, como eles davam audiência, como é que eles despachavam, como eles faziam as reuniões. Eu digo, não, aprender com eles. Né? Muito bem. Até que cheguei, galguei um posto a mais na carreira, quando virei o imediato de um centro industrial da Marinha. E o imediato é o que chama de subcomandante no exército, sendo que na Marinha, o imediato, ele é quem manda no quartel. O comandante manda nele. E ele é quem dirige tudo no quartel. No exército não é tanto assim. O comandante na Marinha ele fica mais isolado. O trato dele é externo, muito externo. E aí, quando eu assumi esse centro industrial, o comandante que tinha me solicitado para que eu fosse o imediato dele, eu me apresentei lá e tal, ele chegou lá e disse assim, Fidelis, vamos combinar aqui como é que vão funcionar as coisas. Meu nome de guerra na Marinha era Fidelis. Vão funcionar da seguinte maneira. Você manda no quartel e eu mando em você. Ponto. Eu, ciente, comandante. Pronto. Então, ele me deu carta branca para eu atuar dentro do quartel e ele mandava em mim. Quando ele me chamava, todo dia tinha uma reunião comigo às 9 horas. Eu chegava lá, conversava um pouquinho com ele, ele me dava alguma instrução e aí o resto do dia era comigo. No final do dia, eu ia lá dizer para ele como é que estavam as coisas. Até que passou o tempo e eu fui ser o comandante. Aí quando eu fui ser comandante, adivinha o que é que eu fiz com o imediato? Rossato, chega aqui. Vamos combinar como é que as coisas vão acontecer aqui no quartel. Inteira liberdade para você, carta branca, você manda no quartel e eu mando em você. Entendido? Entendido. Ponto. Muito bem, o que é que aconteceu? O que acontece é que essas pessoas, o imediato, é o ajudador do comandante para o cumprimento da missão. Quando se recebe uma missão, um documento, a missão não é do quartel, é do comandante. O comandante é o responsável pelo cumprimento da missão. Qualquer coisa que acontece no navio, o comandante é o responsável. Navio, quando bate, 3 horas da manhã, o navio bateu. Primeira pergunta do inquérito, o comandante estava no passadiço? Passadiço é como nos filmes se chama de ponte de comando. O comandante estava no passadiço? Não. Por quê? Era 3 horas da manhã. E daí? Ele tinha ido dormir. Ele tinha ido dormir. Ele deixou as ordens claras? Tá. Quais foram as ordens que o comandante deixou? Fica se procurando saber se o comandante, em primeiro lugar, cometeu algum erro. Porque a responsabilidade é dele em tudo. O navio lá tem 200 metros de comprimento. Um dia um camarada lá solta uma mina, lá, uma bomba de profundidade, ou dá um tiro de canhão acidentalmente. Comandante, por que aconteceu? É ele que responde o inquérito. Se for apurado que não é culpa dele, aí vai atrás de outra pessoa. Mas ele é o responsável pela missão. Deus deu aos homens
a responsabilidade pela missão no casamento. O homem é o responsável diante de Deus. Por tudo! Tudo, menos ter filho. Tudo. Agora, Deus deu uma ajudadora. Entendeu? É difícil engolir isso. Chato pra caramba. Mas essa é a doutrina bíblica. É assim que Deus fez. Muito bem. Submissão. Deixa eu olhar aqui o que é que tem aqui. Submissão significa colocar-se sob a autoridade de alguém para cumprimento de uma missão. Você se coloca debaixo da autoridade da pessoa para aquela missão ser cumprida. E aí, cada esposa tem que pensar, qual é a missão do meu marido? Em que é que eu posso ajudá-lo nisso? E é óbvio que cada marido tem que pensar, né? Qual é a minha missão? O que é que Deus quer que eu faça? Qual o plano dele para mim e para a minha família? Para conversar com a ajudadora dele sobre essa missão. Porque é dele a missão. Vamos debulhar isso aqui um pouquinho mais. Nós falamos que o papel do marido é na liderança da família. Vamos entender como é que isso pode ser feito de uma maneira melhor compreendida. É claro que a obediência da mulher ao marido, ela é necessária. Necessária para o cumprimento da missão. Como eu tinha que obedecer ao meu comandante em tudo quanto era do cumprimento da missão dele. Nunca ele deu um palpite para que lado eu ia pentear o meu cabelo. Por que não? Ele não tem essa autoridade? Não. Isso não tem nada a ver com a missão dele. O marido tem o direito e a obrigação de determinar determinadas coisas dentro do casamento que estejam relacionadas com a missão dele como marido, como pai de família, como servo de Deus. E tem coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é pura escolha da esposa. É claro que os dois convivendo juntos haverá uma concórdia. Mas cada um tem que saber o limite onde vai dar pitaco, não é? Muito bem. O mandamento bíblico para a responsabilidade do homem está explicitado em várias passagens da Bíblia, e eu vou falar só 3. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu não gosto da tradução é o cabeça. Tá? A revista corrigida traz a cabeça. Corrigida e fiel traz a cabeça. A revista atualizada traz o cabeça. Eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque Cristo, a expressão o cabeça significa o líder. Aquele que está chefiando, aquele que está à frente. Esse é um conceito organizacional. Só que tem uma coisa, quando eu falo o cabeça, se eu tirar aquele líder, outro pode substituí-lo. E na relação entre Cristo e a igreja, a relação não é organizacional, é orgânica. Se eu perder a minha cabeça, não tem como colocar outra. Se a igreja perder a cabeça, não tem como colocar outra. Por isso eu prefiro a tradução é a cabeça da igreja. Assim como o marido é a cabeça da mulher, que é uma coisa orgânica. Está funcionando assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E aqui tem uma curiosidade muito interessante que a gente aprende, que governe bem a sua casa. A palavra governar, nós estamos acostumados com o uso desse verbo, num político que dirige um estado, uma cidade, uma nação, não é isso? No entanto, a palavra governar, no original aqui, dessa aqui, é uma palavra do grego que indica a ação do timoneiro que está governando o navio. Um piloto. Ele não é o comandante do navio, mas ele é que governa o navio. Na marinha, quando o navio está navegando em alto mar,
que o timoneiro dá uma bobeada e pega uma onda meio de través, que o timoneiro tem que ficar olhando lá e, se for o caso, desviar das ondas para não pegar o navio não balançar muito. O comandante que fica sentado numa cadeira, ele vira para trás assim: timoneiro, bom governo. Timoneiro, bom governo. Ou seja, o comandante é que dá as ordens, mas o timoneiro é que conduz o navio. Nós homens, somos os timoneiros de um barco chamado família. E nós temos um comandante que nos diz como é que é para fazer. Nós não somos o comandante, nós não escolhemos o que fazer. Mas nós somos o responsável por governar esse navio. De manter a salvo das tempestades, das ondas. Aqui está dizendo assim, que governe bem a própria casa. Essa é a responsabilidade do marido. Como é que ele faz isso? Liderando. E liderar é a arte de influenciar pessoas, a conduta de pessoas, em uma situação e orientar os seus esforços na conquista dos objetivos do grupo. Esse é um conceito de liderança extremamente amplo que serve para qualquer liderança. Né? Liderança é isso daí. Você orientar os esforços de um grupo para alcançar os objetivos do grupo. Muito bem, você lidera, homem, você lidera um grupo chamado família. Quais são os objetivos da sua família? Você não pensou ainda? Então vai ficar complicado de alcançar. Vai ficar complicado de alcançar. Nenhum vento ajuda quem não sabe para onde quer ir. Para onde quer navegar. O que é que eu quero da minha família? O que é que Deus espera? Para onde quer que eu conduza a minha família? A responsabilidade é do homem. E Deus colocou uma ajudadora do lado dele. Liderar significa a responsabilidade de tomar as decisões, de se antecipar aos problemas, não se omitir. É dele, marido, a responsabilidade por todas as coisas que envolvem a família. Mesmo que a mulher ajude, é do marido a responsabilidade. As irmãs podem dizer amém? Os irmãos podem dizer amém. É responsabilidade. Sabe, Deus é tão sábio, que Ele incutiu até nos seres humanos o princípio de não se dá autoridade sem uma responsabilidade equivalente. E não se dá uma responsabilidade sem uma autoridade equivalente. Todo mundo que tem uma responsabilidade tem que ter algum nível de autoridade. Porque senão como é que ele vai desempenhar a responsabilidade? Até os seres humanos sabem disso. E Deus muito mais ainda. Foi Ele que incutiu isso nos administradores. E dentro da família é isso também. O homem tem uma responsabilidade. O quê? Tudo menos ter filho. Tudo menos ter filho. Para isso ele recebeu alguma autoridade. Para poder desempenhar essa responsabilidade. Nem sempre é fácil, sabe? Nem sempre é fácil. E vai haver um congresso aqui de homens com esse tema aí, né? Seja homem, cabra. Na verdade está escrito assim: esforça-te e ser homem. Lá em 1 Reis 2:2. Esforça-te em ser homem. Mas lá no Ceará a gente falaria assim: seja homem, cabra. Por quê? Porque nem sempre é fácil. Quando um homem percebe ao tamanho da sua responsabilidade como chefe de família, ele verga as costas, sabe? Ele se sente às vezes esmagado com o tamanho daquilo. Existe uma música, eu acho que era Gonzaguinha, não sei se o Lindas conhece. Um homem também chora. Um homem também chora, menino. Eu acho que era do Gonzaguinha, ou é Fragner, alguma coisa desse. Um cantor moderno desses daqui. Alguém lembra de quem é esse? Fagner? Pois é. Uma letra que, quando eu escutei aquilo ali, sabe, eu parei para ouvir
E quando um homem percebe o tamanho da responsabilidade que tem, ele tem que dizer assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Pastor Linderson falou aqui no domingo passado que depois que a gente casa, a gente se torna muito mais homem. Por que isso? Porque você consegue perceber o tamanho da responsabilidade. É grande. E alguns homens fogem. Simplesmente fogem. E dão uma de meninos. E não querem saber. E se evadem. Hoje em dia, então, ficam jogando videogame. Ficam na internet, navegando. Ficam fora de casa até tarde para fugir das responsabilidades. E aí a mulher tem que crescer no lugar dele. Porque na ausência do chefe, alguém tem que assumir. E as mulheres crescem. Só que depois que elas crescem, quando o camarada percebe que quer voltar, como é que tu vai desbancar quem ficou lá? Fica complicado. Fica complicado. Aí é preciso a graça de Deus para a pessoa compreender a posição que ela está e a mulher se tornar ajudadora. Mas isso é assunto para a irmã Ana Paula domingo que vem. Não vou me meter nisso, não. Pois não, pastor Linderson? Eu julgo que 90% dos problemas, sejam problemas entre o casal ou problemas da família como um todo, estão relacionados com essa quebra dessas posições que Deus colocou. Inversão de papéis. Inversão de papéis. Os resultados disso, gente, são resultados, se o pastor me permite esse comentário, são resultados que interferem, que comprometem as gerações. Não é uma questão... A gente faz muita piada, porque às vezes até a gente lembra dos momentos, é engraçado, etc, etc. E, infelizmente, a gente não leva a sério uma coisa, a gravidade disso, o problema da omissão do homem. Essa mulher que o senhor colocou, que vai assumir o papel de liderança, a vida dessa mulher, não é que o homem simplesmente deu sopa, vamos usar essa expressão, e ela foi lá e ocupou o lugar. A vida dessa mulher vai ser um inferno. A vida desse homem vai ser um inferno. E dos filhos vão ficar. E dos filhos Isso também. vai ser temos um tópico para tratar. A questão é muito delicada mesmo. Muito. O que acontece é que os homens às vezes não assumem. E assumem uma postura de meninos. Foi lançado um livro nos anos 70, outro dia, chamado Síndrome de Peter Pan. Não é? Muito bem. Esse livro veio a reboque de um outro que foi lançado antes, chamado Síndrome de Cinderela. As mulheres só leram o Síndrome de Peter Pan, né? Não leram o Síndrome de Cinderela. Muito bem. São dois livros muito interessantes. O primeiro foi o Síndrome de Cinderela. Não, Complexo de Cinderela. Complexo de Cinderela. Ou seja, as mulheres em busca de ou à espera de um príncipe encantado, que as resgate de sua vida e a leve para um mundo de sonhos. Muito bem. A pesquisadora ficou pasma, porque era uma feminista muito independente, e ela foi estudar a vida das imigrantes americanas, dos fundadores da pátria, das mulheres pioneiras, e descobriu que todas elas tinham um complexo de Cinderela. E aí, depois desse livro, foi criado um livro que chama Síndrome de Peter Pan. Quem é o Peter Pan? Era o menino que não queria crescer. Ele não queria saber da vida de adulto, queria continuar menino sempre. E aí alguns rapazes casam-se e ficam dessa maneira. Ficam eternos meninos. Não conhecem limite para as brincadeiras, são inconvenientes. Soltam piadas fora de hora, não respeitam as pessoas. Ficam preguiçosos. Não é? Às vezes, até ficam com os filhos para ficar jogando com os filhos e navegando na internet. Não convive com os filhos fora da tela do computador. Isso é síndrome de Peter Pan. É fugir das responsabilidades. Mas não é isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Nós temos que assumir. E mesmo quando a mulher ajuda muito, e as mulheres, em geral, ajudam muito, a responsabilidade continua sendo do homem. A mulher é ajudadora. Vamos sair um pouquinho do conceitual e vamos para a parte prática? Vamos lá.
Mesmo quando a esposa gerencia certos assuntos, porque ela tem mais habilidade, tem mais gosto, tem mais talento, tem mais preparo, ou toma a iniciativa de abordar esses assuntos, a responsabilidade continua sendo do marido. Ela apenas é ajudadora e ele confia nela para tratar daquilo, mas a responsabilidade é dele. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de estabelecer o nível de vida em que a família vai viver? De quem é a responsabilidade? De quem? Do marido. Ele é que diz, não, nós ganhamos tanto, temos que separar essa parte para o Senhor, porque é dele, temos que separar essa parte para ajudar o próximo, temos que separar essa parte para as ofertas, temos que separar essa parte para a economia e vamos viver desse restinho aqui. É desse nível de vida que nós vamos viver. Aqui algumas mulheres têm errado, porque os maridos têm suas limitações, porque, principalmente na nossa área, né? No Brasil também muito, mas aqui também. As mulheres, os maridos muitas vezes ficaram soltando pipa quando eram adolescentes e rapazes, não estudaram direito, as mulheres conquistam melhores empregos. Aí casam. E quando casam, ganham mais do que os maridos. E o marido não está no mesmo nível que ela, mas está casado agora. E aí o que é que elas fazem? Começam a criticar o marido porque ele não tem ambição para ganhar mais, que ele tem que se esforçar mais. Está errado, não é ela que tem que estabelecer o nível de vida em que vão viver. É ele. Ele é o responsável pela manutenção da casa. Ela é a ajudadora. Pastor. Quem está falando? Silas. Oh. Eu lá em São Paulo, numa ocasião, eu passei por uma fase tão difícil que eu tive uma situação dessa aí. A minha esposa não fazia compra porque ela não sabia até o limite que ela podia fazer a compra. Então, eu ia fazer a compra, ela ia comigo, mas ela não dava palpite o que tinha que comprar ou deixar de comprar, porque ela não sabia como estava a situação. Então, para que eu pudesse controlar, eu tinha que ir pegar aquilo que eu podia pegar, para a hora que chegar no caixa, não passar vergonha, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Entendi. Muito bem, pois bem, aqui é preciso cuidado, para as mulheres não ficarem infernizando a vida dos maridos, querendo que eles tenham um nível de vida que ele não tem capacidade de alcançar. É preciso cuidar disso. Agora, o homem tem que ter a responsabilidade de conversar com sua esposa sobre isso. E a responsabilidade é dele. Detalhes sobre o tipo e local de moradia. De quem é a responsabilidade? Do homem. Ele é o responsável por escolher onde vai morar. Tal cidade é boa, tal cidade não é. É lógico que se ele é um cara sensato, ele vai se assessorar com a ajudadora dele. Certo? Muito bem. Na minha relação lá em casa, a responsabilidade é minha. Tá? A responsabilidade é totalmente minha. Só que eu tenho lá em casa uma pessoa que tem um talento danado para isso. Que ama imóveis. O programa, para você ter uma ideia, o programa predileto dela na televisão é daquele canal que fica construindo casa, reconstruindo imóvel, aquele negócio todo. Ah, meu Deus. Às vezes eu fico dizendo, não, vamos ver uma coisa interessante, vamos ver desastres aéreos aqui. Porque ela gosta daquilo. Eu vou ficar dizendo que não quero que ela escolha? Não. Ela escolhe. Quando chegou a época de encontrarmos casas aqui no Brasil, qualquer lugar, ela vai, visita tal, ela seleciona e me apresenta. Ó, selecionei essa e essa, o que é que você acha? E a escolha final, eu escolho. A responsabilidade é minha. É claro que é combinado os dois, mas a responsabilidade é minha. Não só a responsabilidade diante de Deus, Fátima. É diante de Deus. Porque depois eu mudo para uma vizinhança que eu não quero, que eu acho ruim. Quem é o responsável? É o marido. E não pode ficar dizendo, mas foi ela que quis. Foi ela que quis. Não, foi você que deixou e você quis. Que a responsabilidade é sua. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Isso aqui também tem reflexo quando as pessoas se casam aqui, ou vêm do Brasil para cá para trabalhar 5 anos, e depois ficam pensando em voltar e outro querendo ficar aqui.
Isso acontece? Ah, acontece. Acontece. De quem é a responsabilidade de dar a decisão sobre isso? Do marido. Do marido. Pastor, E muitas vezes, só te dou a palavra. Muitas vezes a gente encontra por aí esposas que ficam reclamando o tempo todo que querem voltar e o marido não quer. Ou o contrário, que o marido quer voltar porque deixou os pais lá e ela não quer. Meu querido, minha querida, cheguem a um acordo e não fiquem falando mais de um do outro sobre isso. Porque existe um responsável. Está definido quem é o responsável. E a partir do momento que a solução for encontrada, não fica falando mal um do outro. Pastor Linderson. até com relação, acho que esses dois itens aí, eles se encontram muito. É muito comum, e eu não sei o que o senhor pensa disso, nós vermos, por exemplo, houve esse projeto, nós vamos morar aqui ou nós vamos manter esse padrão de vida. E aí eu faço uma escolha, um projeto, manter um padrão de vida para os próximos 10 anos. A minha esposa hoje trabalha 10, 12 horas por dia, significa dizer que aquele padrão de vida que eu decidi, para manter ele naquele nível, a minha mulher vai ter que continuar trabalhando 10, 12 horas por dia nos próximos anos. Na minha concepção, essa é uma escolha masculina extremamente injusta do marido que coloca sobre a esposa o fardo de ter que manter uma altíssima carga de trabalho junto com ele para manter um padrão de vida. E aí essa esposa, para os próximos anos, extremamente ocupada no trabalho. Por quê? Porque o marido quer trocar de carro, quer ter aquele nível de carro, ele quer morar naquele lugar, ele quer comprar aquele imóvel. Eu queria só que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Isso é exploração do trabalho alheio. É escravidão. Colocar a esposa para trabalhar o mesmo tanto que eu. É escravidão. Quando eu colocar a esposa para trabalhar para atender os meus interesses. Isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A responsabilidade de sustentar e prover o lar é do marido, é ele o responsável. Se precisa da ajuda da esposa, tudo bem. Ela é ajudadora para isso. Tendo com que se cobrir, com que se alimentar e vestir, estejais satisfeitos. É o que diz a Bíblia. Ah, não, mas eu queria um padrão de vida melhor. Você quer, mas é isso aí melhor para a tua família? Ficar sacrificando a família? O tempo de convivência com os filhos? O repouso semanal? Por interesse de ostentar, ou então só por... Não tem o menor cabimento. Obrigado, pastor Linderson, muito bem lembrado. Outro ponto. Educação dos filhos. De quem é a responsabilidade? E por que só as mães vão atrás de escola para os filhos? Por que só as mães vão na reunião da escola? Por que só as mães vão na reunião da escola? Por que só as mães ajudam a fazer o dever de casa? Por que só as mães ajudam a fazer o dever de casa? A responsabilidade é do marido. É claro que às vezes a mulher tem mais flexibilidade de horário para ir na escola, para ir lá, mas ela vai como representante do marido, o papel é dele. Agora, para ajudar a fazer o dever de casa, o marido está em casa. É dever dele ajudar. Ah, mas isso é coisa de criança. A responsabilidade é tua de cuidar da criança. A mulher é ajudadora. Pastor, a igreja não pode voltar para excluir um pastor da igreja assim não, né? Que eu acho que daqui a pouco vai ter uma votação aí. Eu nunca entendi, por exemplo, mas eu tinha dificuldade de entender por que Deus é pai e não mãe. Por quê? Não, falando sério, porque o amor que eu conheço maternal em relação ao filho me parece bem diferente do amor paternal. A resposta é muito simples, irmã Fátima. Pois não. Ela pode ser dada em duas partes. Primeiro, Deus também compara o amor dele com o amor de mãe. Está lá em Isaías. Tá? Segundo, é porque o pai é o provedor. Cabe ao pai ser o provedor, o orientador, o responsável. Amém? Muito bem. Em que, desculpa, pastor Daniel. Bem rápido. O problema é que a gente vem de uma cultura
tão distorcida quanto ao papel masculino, que a referência que nós aprendemos de cuidado, proteção, orientação e amor é de quem? Mas isso é uma distorção cultural. Cultural e mundial, não é? Que Deus é pai. Muito bem. A administração das finanças da família, de quem é a responsabilidade? De quem? É do marido. Tudo é responsabilidade do marido. Não esqueça. A administração das finanças da casa é do marido a responsabilidade. Mesmo quando a mulher é administradora, a responsabilidade continua sendo dele. A mulher apenas tem mais talento às vezes. E aqui, às vezes, acontece assim umas coisas assim meio nojentas, sabe? Meio asquerosas. Quando o marido passa para a mulher o dever dela administrar, a responsabilidade dela administrar, não, você toma conta das finanças, mas ele não diz exatamente quanto é que ele ganha. Ou então ele repassa para ela o controle e ela fica administrando os pagamentos tudinho, e chega no final do tempo, das contas, ela percebe que ela não administra as finanças da família, ela só administra os pagamentos, só administra as despesas, ela não sabe quanto está entrando. Mas como que vai... Eu queria estar... Já te passa. Percebe? Isso daí é um abuso do trabalho feminino. Do trabalho da esposa, que é mais capacitada. A responsabilidade é do homem. Ele é o responsável por administrar, por prestar... A responsabilidade diante de Deus é dele. Pois não, minha irmã, seu nome é? Meu nome é Adriana. Pois não, irmã Adriana. E eu só queria complementar o que ele falou, porque a nossa cultura brasileira, ela é feita assim. A mulher, o homem, a mulher é tida assim, como para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo, né? E o homem é feito para poder pegar e trabalhar, e ficar lá fora e tudo. Já nas outras culturas que a gente tem conhecimento, como a cultura americana e tudo, é diferente, entendeu? Você pode ver que você vai em reunião nas escolas, você vê muito pais lá também. Então, assim, depende de cada cultura. A nossa cultura brasileira é muito machista. E é por isso que há várias contradições a respeito disso, entendeu? Eu só queria complementar o que ele falou. Ok, obrigado, Entendeu? irmã Adriana. Vamos ainda mais fundo um pouquinho. Que serviços serão prestados ao Senhor na igreja e na comunidade? De quem é a responsabilidade de decidir? Do homem. Uma vez, no curso que eu estava ministrando sobre família, eu falei sobre isso assim, uma irmã perguntou, mas se a mulher tem um ministério e o homem não compreende isso, e aí ela não consegue desempenhar o ministério que recebeu de Deus corretamente, como é que faz? A resposta é simples, isso está errado. Quem recebeu o ministério da parte de Deus foi o homem. Ele é o responsável. A mulher é a ajudadora. Ah, mas a mulher não recebe de Deus alguma coisa? Recebe. Primeiro lugar, ser ajudadora do marido. Essa é a primeira missão da mulher, depois de dar à luz a filhos. É ser ajudadora do marido. Quando se coloca a mulher tendo um determinado ministério ou um determinado trabalho e o homem passa a viver em função disso, está invertendo os papéis. E muitas mulheres gostam disso, porque elas se alijam um pouco do trabalho doméstico, das coisas de casa, e elas passam agora a ter a preeminência e o marido virou ajudador delas. Também está errado. Tá? Como disse o pastor Linderson domingo passado, Deus é o criador e o organizador, e as coisas só funcionam bem se forem segundo ele organizou. Mas mulher não pode ter ministério? É claro que pode e deve. Deve ter. E o marido deve colaborar com o ministério dela. Desde que não atrapalhe aquilo que é a missão dele diante de Deus. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus.
E pode haver o caso de que Deus deu como missão ao marido ser alguém que assista a esposa em alguma coisa específica que Deus tem para ela fazer? É claro que pode existir isso. Deus é soberano. É interessante que a Bíblia fala de uma mulher chamada Débora, esposa de Lapidote. E a gente só sabe o nome de Lapidote porque ele era o marido da Débora. Mas ela era a juíza. Ela que julgava Israel. Julgar no sentido de governar. Tá? Às vezes acontece. Mas cuidado para não tomar exceção pela regra. Amém? Amém. Vamos adiante. A forma como a casa é arrumada, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Eu não estou perguntando quem é que faz. Eu não estou perguntando quem é que executa. Estou perguntando de quem é a responsabilidade. É do homem. Que móveis vão ter dentro de casa, onde é que vai ficar o móvel, etc. Tudo isso é do homem, a responsabilidade. Viu que o conceito de tudo, como é difícil compreender? Pastor, o homem lá em casa, ele carrega os móveis. Agora, Deus dotou a ajudadora de um senso prático tão grande sobre isso, que se o responsável não se aproveitar desse senso que Deus deu à ajudadora, ele é um tolo. Ele é um tolo. Porque Deus deu à ajudadora um senso prático, um senso estético, um senso de conveniência enorme. E aí todo mundo sabe, todo mundo que é patrão, todo mundo que é chefe, sabe que ele não conhece tudo. Tem ajudantes que conhecem determinadas áreas mais do que eles. Não é verdade? Em casa também tem alguma coisa assim. A ajudadora é muito mais hábil para algumas coisas do que o responsável. E aí o responsável vai e administra aquilo ali como ele quiser. Isso aí a responsabilidade é sua, o seu problema é seu. Como você vai administrar é problema seu. Eu já fiz um trato lá em casa. Ó, dentro de casa, tu reina. Isso aí, não vou falar, né? De vez em quando eu tenho alguma ponderação para fazer, com muito jeitinho e tal, e deu palpite. Aí realmente, porque também às vezes a mulher não sabe tudo a esse respeito. Mas a responsabilidade é do marido. A mulher é a ajudadora. Não é que o marido é o ajudador para poder carregar os móveis na hora de trocar, não, tá? Ele é o responsável, irmão Paulo. O marido sábio delega. O marido sábio delega, muito bem colocado. O tipo de roupa que as pessoas irão usar da família. As pessoas da família irão usar. De quem é a responsabilidade de escolher? Do homem. É claro que o homem sábio vai escutar a esposa. Mas a responsabilidade é dele. A louça ser lavada, de quem é a responsabilidade? É engraçado que as mulheres ainda não compreenderam que elas têm que responder certo para poder animar os maridos a cooperarem. De quem é a responsabilidade? É do homem. É do homem. A responsabilidade é dele. E é extremamente ridículo que às vezes a gente vê determinados homens que não pegam numa vassoura, não fazem faxina em nada, não lavam a louça e reclamam quando tem que fazer qualquer coisa desse tipo. Ah, mas eu não gosto. Meu querido, não é questão de gostar, é de você ser o responsável. A ideia é, isso que acaba soando engraçado, mas o pastor Daniel está colocando, é extremamente espiritual. Por que eu lavo a louça se eu chego em casa, eu olho aquela louça, se o tipo colocou, porque eu vou lá e meto a mão e lavo? Porque a responsabilidade diante de Deus de manter aquela casa um ambiente saudável, seguro e que glorifica a Deus é minha.
É sério. Não, é sério. É simples assim. Não tem a ver se eu vou lavar a louça ou não de quem quer. Tem a ver com a minha responsabilidade diante de Deus. Eu acho que é aí que o pastor está querendo chegar. É isso que eu tô- É é isso disso que mesmo. nós estamos falando ali. A forma como a casa é arrumada. É disso. Não é quem vai escolher a cor da parede. A minha responsabilidade é fazer com que aquela casa glorifique a Deus, inclusive na parede. Enfim, eu acho que é disso que nós estamos falando aqui, É pastor. isso. Diante de Deus. Eliane, né? Marli, desculpe. Agora eu vou entrar na defesa dos homens. Tem mulher, pastor, também que é muito perfeccionista, que acha que o marido tem que fazer exatamente do jeito que ela quer. E aí é onde, às vezes, o homem se frustra. Entendeu? Então, eu sei porque lá em casa teve uma época que eu falava assim, lava as louças. Ele ia lá e lavava. Aí, daí uns 2 meses, ele machucou o dedo. Aí ele falou, estou com o dedo machucado. Só sei que depois de um dedo, foi para o outro dedo, que foi para outra mão, que depois machucou o pé. Mas eu tenho dishwasher, então isso para mim não é problema, e é só eu e ele. Mas, uma vez eu levei ele para limpar a casa comigo, e ele falou, misericórdia se isso for limpar a casa. Nunca mais eu venho com você. Porque ele passava o velho, não, mas não é assim, assim, assado. Só que ele já tinha passado. Então, quer dizer, não era a profissão dele também. Aí ele falou, não, realmente, o meu chamado é lidar com a madeira. Fica você com o seu veco e eu vou fazer as minhas coisas. Então, eu já vi casais que, às vezes, a mulher é perfeccionista e o homem fala, não, eu não posso fazer porque se eu faço, ela vai lá e fala que não está bem feito. Isso é um ponto muito interessante. O problema é mais radical, tá? Um pouco mais abaixo do que a irmã Marli colocou. Por que isso? Porque está havendo uma inversão de papéis. A mulher está determinando o que o marido deve fazer e como. E até o padrão de excelência. Na verdade, as coisas estão invertidas aí. O marido virou o ajudante da mulher. A responsabilidade é dele, ela é a ajudante dele. Entendeu? É preciso que voltando a 1 Reis 2:2, seja homem, cabra. Se coloque no seu lugar. Não é dizer, não vou fazer, você está querendo mandar em mim. Não. É fazer, mas eu mas está sujo. Para o meu padrão está bom. Para o meu padrão está bom. Conversa, muita comunicação, muito entendimento, sem rudeza, sem brigas, sem afrontas, sem gritos, mas cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Amém? Quando isso não acontece, quando há uma inversão, e eu tinha colocado aqui, o homem sábio se aconselha com a esposa, eu tinha colocado isso aqui acerca de todos aqueles itens, mas já fiquei falando o tempo inteiro sobre isso. Não é? Quando isso não acontece, quando a omissão masculina de exercer com sabedoria a sua liderança não acontece, 3 problemas básicos são gerados além dos outros. Primeiro, casais desajustados, brigando o tempo inteiro. O que é que acontece? O marido não assume as suas responsabilidades. Alguém tem que assumir. Alguém tem que fazer. A mulher cresce. Cresce e ela se frustra com o homem como marido. O marido se omite. Ela ganha posição. Só que Deus fez a mulher com eu não gosto da palavra instinto, porque a palavra instinto em psicologia tem um sentido mais específico, mas com o sentimento de que ela é alguém que está disposta a colaborar e a pessoa com quem ela colabora é alguém que a proteja, que a oriente e proteja. Muito bem, só que ela agora está sozinho. Aí pinta o Ricardão na praça. Pinta o Ricardão. E aí o marido começa a ficar chateado. Só que a mulher é fiel. Ela não vai se meter com o Ricardão, mas a figura do Ricardão está na cabeça. Por que é que meu marido não é que nem o Ricardão? Que é tão atencioso. Que até fala comigo com tanta gentileza. E fica aquilo na cabeça.
E por aí vai. Hoje não é a aula de entrar, não é o dia de entrar nisso daí, mas só dá desajustes. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, filhos sem referencial masculino. Para que serve um pai? Qual o papel do homem dentro de casa? E aí, quando o filho não tem referencial masculino, ele se torna vítima da propaganda mundana da homossexualidade. Porque ele não tem referencial de homem dentro de casa. Não sabe qual é o papel de um pai. Não sabe qual é o papel de um homem dentro de casa. Por que um homem é diferente da mulher? O mundo fica dizendo, lembra da oficina Cosmos? O mundo fica dizendo, não, os dois são iguais, tem que discutir tudo, etc. Não, não são iguais. Eles são iguais em essência, ontologicamente falando. São iguais diante de Deus, mas têm habilidade diferente e papéis diferentes. Papéis diferentes. E o filho que não sabe disso, fica sem referencial. Terceiro problema acontece com o próprio homem. O homem, quando não assume seu papel de líder dentro de casa, ele fica apenas tentando se divertir, tentando levar a vida na galhofa, às vezes vem para a igreja, brinca um pouquinho, participa de um churrasco, e o tempo vai passando. Mas a vida dele é vazia, ele não tem memórias, lembranças de algo que ele tenha construído em essência. Chega a um ponto em que ele percebe que ele viveu só para sobreviver. Viveu só para sobreviver. A diferença entre ele e uma planta é porque ele caminha. É horrível, né, gente? Horrível. Mas é isso. Ele é apenas uma planta que se movimenta, que não gerou nada, não acrescentou nada. Eu, quando estava meditando sobre essa lição, na viagem da semana passada, eu viajei com a Ana, e eu teve uma hora no meio da estrada, lá eu perguntei para ela, será que existe alguém que seja totalmente, assim, dispensável, cuja existência não acrescente nada? Os papos entre eu e a Ana, às vezes, são meio filosóficos, né? Aí ela disse, não, todo mundo tem alguma coisa. Eu falei, não é assim em si mesmo. Porque, por exemplo, até uma criança que é extremamente dependente, defeituosa, inconsciente, que tem muitos cuidados, ela tem um papel na vida da pessoa. Porque ela tem papel na vida dos pais para ensinar alguma coisa aos pais. Deus está controlando tudo isso. Mas tem seres humanos que se tornam irrelevantes. Existem homens que se tornam irrelevantes. Eles não querem fazer diferença. Eles preferem não ser notados. Isso é muito triste. Passa a vida e nada. Isso no que diz respeito à igreja, como a Adriana está falando. E no que diz respeito à família? Que é o nosso ponto aqui. Quando você está na posição assim, que pastor Eliseu, eu, Paulão, nós estamos, que vocês são avô, já é avô também? Silas, não, também não tem cara de avô. Irmão Geraldo, já é avô? Gilberto, já é avô. Quando chega na posição nossa aqui, que você olha, você pode perceber a tua influência na vida de teus filhos pela maneira como teus filhos estão educando os filhos deles. Aí você toma um susto. Aí diz, ai meu Deus, tomara que eu não tenha feito muita coisa errada. Porque ele está me imitando, ele está fazendo como aprendeu de mim. Muito bem. Agora tu imagina, você é avô, e tudo quanto teu filho vai querer fazer com os teus netos é se ausentar da vida deles. Não estar presente, não apitar nada. Tudo quanto ele vai querer fazer em casa é não fazer nada. O eterno ausente, porque ele é um Peter Pan. Triste. Não podemos deixar inverter os papéis. Vamos apenas ler outros aspectos do papel do marido, porque não dá mais tempo nós prosseguirmos, vamos apenas ler. Qual é o outro papel? Qual é? Mas não vai dar para falar sobre amar a esposa? Não, isso vai ter uma lição só sobre isso, aprendendo a amar a esposa. Tá?
significado prático de amar a esposa. Depois, um problema sério que acontece é filho casar e vir morar com os pais. Isso só é admissível em questão de emergência, porque aí você tem que morar com alguém. Mas isso não é o normal. É deixará o homem, seu pai, sua mãe, uniciar com a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é que é o princípio bíblico. Casou, vai para a sua própria casa, vai para o teu castelo. Ah, mas eu não tenho condições, então não casa. Não casa. E é difícil para nós, na nossa cultura, colocarmos um filho para fora de casa, depois que ele está morando com a gente. Mas é o necessário. Cada castelo só pode ter um rei. Napoleão Bonaparte dizia o seguinte, que qualquer colchão numa rua é grande o suficiente para 2 mendigos, mas nenhum império é grande o suficiente para 2 imperadores. Muito bem, vamos trazer isso para o nosso castelo. A casa de um homem é o seu castelo. Nenhum castelo é grande para ter 2 senhores. Sustentar e proteger a família. Ah, não, são vocês que têm que ler. O próximo, por favor. O que é que tem escrito ali? É responsabilidade do marido. Tá? Antigamente eu colocava o termo ali felicidade, mas felicidade é uma palavra tão desgastada que eu coloquei um termo mais técnico, alegria. É a maneira de fazer com que a esposa esteja intimamente se realizada, intimamente plena, satisfeita de ter a companhia daquela pessoa. É dever do marido buscar isso. É papel dele. O que mais? Prover momentos de lazer a 2 com a esposa. Sair sozinho com ela. Tá? São passagens bíblicas que falam sobre isso. Tá? E não é dizer assim, não, vamos ali no Santana comer um pastel. Ah, tenha dó, né? Tenha dó. Comer um pastel no Santana vai eu e pastor Linderson. Não é ir lá no Oliveiras. Não. Escolhe um dia e vai passear ali na orla do Rio Charles, ali, andar, caminhar os 2 juntos. De 6 em 6 meses, vai num restaurante bom. Uma vez por ano, saiam os 2 sozinhos, deixem os filhos com os avós, ou com os tios, ou com alguém da igreja em quem você confie. Com o pastor da igreja. Deixa, pastor. Percebe? Existem homens que não estão desfrutando do seu casamento, ficam numa rotina, no rame-rame, nunca saem, nunca viajam, nunca conversam os 2. Nunca se livram do celular para ficar sozinho com a esposa, e a esposa às vezes nunca se livra do celular para ficar sozinha com o marido. De vez em quando é blim-blão, blim-blão. O que mais? O que é isso aqui? É responsabilidade do homem também, do papel do homem reconhecer como a esposa é dedicada, como ela é atenciosa, como ela faz bem isso, como ela faz bem aquilo outro. Isso tudo é dever do marido, faz parte do papel. Não é chamar lá, não, dona encrenca lá em casa. Dona encrenca, misericórdia. Dona encrenca era a serpente que tentou Eva no paraíso. Não chama sua esposa de dona encrenca, não a desrespeita. Faça como a Bíblia manda, elogie os méritos. Sabe, eu sei a história de um irmão, ele não é irmão, ele não era crente, de um camarada que foi numa dessas festas que as famílias levam cada um bolo, e ele levou o bolo da esposa lá, botou lá. Quando ele provou o bolo, ele sentiu que tinha alguma coisa errada com o bolo. Aí, o primeiro impulso dele foi cuspir. Aí ele olhou, pegou o bolo e disse, não dou para ninguém, esse aqui é meu. Aquele cara ganhou meu respeito. Aquele cara ganhou meu respeito. Protegeu a honra da esposa diante de estranhos, até desconhecidos dela. Não ficou, ih mulher, tu errou aqui, ó, pegou demais no sal aqui. Não. Ele protegeu a pessoa que ele devia proteger.
ele cumpriu o papel dele diante de Deus. É isso que se espera que um homem faça. Tratar a esposa com discernimento, consideração e dignidade. É muito interessante essa passagem de Pedro. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando em consideração a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros. É muito interessante. Agora, por favor, olha aqui a tradução que o Eugene Peterson fez na Bíblia, a mensagem. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixe de honrá-las nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm algum dos privilégios de vocês. Ele foi na essência, na mensagem propriamente dita. Esse é o papel do marido. Falar sempre a verdade. Ser o líder espiritual da família era o último tópico que eu gostaria de adotar. É estranho que homens que não dirigem as orações com os filhos. É estranho homens que não oram com os filhos antes de dormir, não leem a Bíblia com eles, não contam história da Bíblia para eles. É sempre papel da mulher. O homem é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote. E é interessante que aquilo que você olha para os ofícios de Cristo como rei, profeta e sacerdote, Deus projetou isso no homem dentro de casa. Ele é o rei, o profeta que fala em nome de Deus e o sacerdote que ora pela sua família. Homens, vamos assumir nossa responsabilidade diante de Deus. Amém? Mulheres, vamos ajudar os homens a cumprirem seus papéis. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.